Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado, agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Dizer que, mais uma vez, é motivo de alegria estar aqui, juntamente com meus irmãos, e com a responsabilidade de trazer a palavra de Deus dessa noite. O pastor Daniel me convidou, tremi, lógico, mas debaixo da misericórdia de Deus, estamos aqui para compartilhar algo da parte de Deus com os irmãos. Eu queria pedir que os irmãos abrissem a Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 32 até o 34. Você pode ficar sentado. Marcos, capítulo 10, versículo 32 até o 34. Enquanto você procura, eu queria dizer que esse Evangelho de Marcos, faz tempo que eu medito no Evangelho de Marcos, lá na congregação do Beira Rio. Eu creio que desde o ano passado que a gente está fazendo a exposição desse Evangelho. E quando eu pensei em fazer uma exposição desse Evangelho, eu tinha acabado de falar sobre Efésios e queria falar sobre um Evangelho. E escolhi Marcos no princípio porque ele é mais curto e entre aspas, um pouco mais fácil. Mas que quando comecei a meditar nesse Evangelho, fiquei encantado. Às vezes a gente julga um livro pela capa, mas quando a gente começa a ler, quando a gente começa a estudar, a gente se encanta. E na minha opinião, Marcos é justamente isso, o encanto. Um Evangelho bastante interessante, como os demais. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus, que se encontra em Marcos, capítulo 10, verso 32 até o 34. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: Iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizado. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Somente até aqui para uma breve meditação. Meus queridos, nós estamos, como já falamos, diante do Evangelho de Marcos. E a primeira coisa que pode surgir à nossa mente quando a gente está diante do Evangelho de Marcos é pensar: mas o que é o Evangelho? O que é um Evangelho? E de uma forma bem genérica, eu poderia dizer para os meus irmãos que Evangelho não é nem biografia e nem tão pouco narrativa. Lógico que no Evangelho há tanto narrativa como biografia, mas eu não posso dizer que ele é apenas isso. Ele não é apenas biografia, porque ele não tem toda a história da vida de Jesus. Há muito ponto cego, muitas coisas que não era interesse dos autores sagrados nos contar. E também não era o objetivo de nenhum dos escritores dos evangelhos que os seus escritos fossem apenas biografia. Eu também não posso dizer que o evangelho é apenas narrativa, porque cada narrativa que nós encontramos no evangelho, ele tem uma finalidade específica e foi colocado lá com um propósito específico também. A gente poderia dizer, sem sombra de dúvida, que nós estamos diante de um gênero literário bem particular. Da mesma forma que quando nós olhamos para as cartas apostólicas de qualquer apóstolo, pela sua forma, pela sua estrutura, nós reconhecemos que estamos diante de uma carta. Quando nós estamos diante dos evangelhos, de qualquer um dos 4, reconhecemos que estamos diante de um evangelho. De uma forma geral, evangelhos são uma forma bem particular de literatura que nós chamamos de evangelho. Ainda sobre o evangelho de Marcos, nós poderíamos dizer que ele faz parte do que alguns têm chamado de evangelhos sinóticos. Aí você poderia dizer: irmão Jones, o que é isso? Se você lê Mateus, Marcos e Lucas, você não vai deixar de notar algo. Eles são bem parecidos.
E se você olhar para a sua Bíblia, ela nos facilita isso. Nas notas que os editores da Bíblia colocaram para a gente vê que várias histórias que tem em Marcos, também tem em Lucas e também tem em Mateus. Porque sinótico significa justamente isso, ver em uma mesma perspectiva. E é por isso que chamamos os 3 evangelhos de evangelho sinótico: Mateus, Marcos e Lucas. Algumas pessoas tentaram resolver essa dificuldade, tentaram entender porque eles são tão parecidos. E segundo essa teoria diz o seguinte: Marcos foi o primeiro a escrever o seu evangelho. Mateus e Lucas, então, eles bebem de Marcos e também de outra fonte chamada de quê? Então nós podemos estar diante do primeiro evangelho a ter sido escrito. E se essa teoria for verdadeira, talvez Marcos tenha sido escrito ainda na década de 50 depois de Cristo, provavelmente em Roma. Aí você poderia perguntar ainda diante desse texto: quem o escreveu? E agora nós estamos diante de algo quase unânime. Praticamente todos os comentaristas acreditam que o evangelho que está diante de nós foi escrito por João Marcos. Quem é João Marcos? Aquele mesmo que acompanhou Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária, mas que por algum motivo ele saiu antes de Paulo e Barnabé terminar a primeira viagem missionária. E na segunda viagem missionária de Paulo, ele queria ir, e ele foi motivo de contenda entre Paulo e Barnabé, porque Paulo não queria levar com ele aquele que outrora o abandonara. Então foi motivo de contenda. Mas só que parece que algo acontece, porque quando nós olhamos as epístolas, quando Paulo está preso, ele escreve aos Colossenses, ele cita Marcos que está com ele na prisão. Quando Paulo escreve talvez a sua última carta, o seu testemunho de despedida, 2 Timóteo, ele diz para alguém trazê-lo Marcos, que é muito útil no evangelho. Pedro também cita Marcos na uma das suas epístolas. E quando falamos em Pedro, irmãos, alguns acreditam que esse evangelho foi escrito com a ajuda de Pedro. Marcos, ele fez parte também do ministério de Pedro, e ouviu Pedro falar aqui e acolá sobre Jesus, ouviu vários sermões de Pedro. Alguns acreditam ainda que Pedro praticamente ditou esse evangelho a Marcos, e por isso ele o escreveu, mas nem todos acreditam dessa forma. Meus irmãos, mas quando nós olhamos para a estrutura desse livro, ele chega a nos encantar. Aquelas pessoas que gostam de ação, eu aconselho sem sombra de dúvida esse evangelho, porque ele é chamado de o evangelho da ação. Praticamente Jesus não para. Você vê Jesus curando, Jesus expulsando demônio, Jesus ele debatendo com os fariseus ou com outros escribas. Jesus está em constante movimento, é o evangelho da ação. Nós também poderíamos dizer ainda que o evangelho de Marcos, ele é um evangelho galileu. Ele conta praticamente todo o ministério de Jesus na Galileia. Só que, meus queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de uma transição. Jesus está indo em direção a Jerusalém, e esse texto é uma predição. Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. E esse texto é a terceira vez no evangelho de Marcos que Jesus prediz a sua própria morte. Ele prediz a sua missão em Jerusalém. Nós que já conhecemos o final do evangelho, que já conhecemos o final da história, sabemos que Jesus ele cumpriu a sua missão. Vou repetir, irmãos, Jesus ele cumpriu a sua missão. Só que alguém poderia perguntar o seguinte para mim: irmão, mas o que isso tem a ver? O que isso significa? Queridos, eu acredito que esses 3 versículos que nós lemos nos trazem 3 informações sobre a missão que Jesus cumpriu. Eu vou repetir, esses 3 versículos nos trazem 3 informações sobre a missão que Jesus cumpriria. E a primeira informação que nós temos nesse texto sobre a missão de Jesus é que essa missão era uma missão de autoconsciência. E você que está com a Bíblia aberta, você pode olhar comigo o verso 32 que diz assim: e ia Jesus no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se, e seguiam atemorizados, e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir.
Perceba que Jesus ia no caminho subindo para Jerusalém. Meus irmãos, por que o texto diz subindo para Jerusalém? Jerusalém, ela estava a um certo nível acima do nível do mar, se não me engano, 750 metros acima do nível do mar. Por isso se dizia que quando alguém ia para Jerusalém, ele subia para Jerusalém. Na instrução passada, o pastor Daniel falou sobre a parábola do bom samaritano, e lá acontecia o contrário, ele descia de Jerusalém, porque Jerusalém estava de uma certa forma elevada acima do nível do mar. Isso é tão verdade que se você pegar, se não me engano, olhar o livro dos Salmos, a partir do 124, ou então, eu não me lembro se é 124 ou 120, a partir dali começa o que alguns chamam de Cântico dos Degraus. O que é isso, irmão Jones? Cântico dos Degraus eram hinos, porque os salmos são hinos, que os peregrinos, quando subiam para Jerusalém, eles subiam e cantavam os cânticos dos degraus. É por isso que aqueles salmos são chamados de salmos dos degraus, porque quando eles subiam em direção a Jerusalém, eles cantavam esses hinos. E nesse momento, meus irmãos, ia com Jesus, lógico, os seus discípulos, e também ia uma numerosa multidão, alguns porque seguiam Jesus realmente, e outros porque subiam em direção à Páscoa. Tudo indica que estamos nesse texto em março, era a semana da Páscoa, Jesus subia, e toda a multidão também subia em direção a Jerusalém para comemorar a Páscoa. O texto nos mostra que Jesus ia diante deles. Lógico, Jesus era o líder, e ele caminhava a passos largos. Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele ali, os outros não. Só que parece que os discípulos notaram algo diferente em Jesus. Se você olhar comigo, a parte B do versículo diz assim: e eles maravilhavam-se e seguiam atemorizados. E a grande pergunta é: por que eles estão com medo? Por que eles estão espantados? O que é que espanta o coração dos discípulos naquele momento? Meus queridos, nós sabemos que aqui e acolá, Jesus entrou em atrito com os líderes religiosos. E no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, os fariseus, eles tomam um conselho com os herodianos, a fim de matarem Jesus. Os discípulos sabiam disso. Seguir Jesus naquele momento era colocar a sua própria vida em risco. Por isso os discípulos subiam atemorizados. Eles não sabiam o que podia acontecer, nem tão pouco com eles, nem muito menos com o seu Senhor. A parte C do versículo 32 ainda nos fala que Jesus, ele chama os 12 para o canto. Meus irmãos, e várias vezes nesse e em outros evangelhos, Jesus leva seus discípulos à parte para lhe dar ensinamentos particulares. Jesus fala coisas que ele tem que falar somente aos seus discípulos. E mais uma vez aqui, o texto nos diz que ele chamou os discípulos em particular e começou a dizer as coisas que em breve deveria acontecer. Como eu disse a vocês no começo, esse é o terceiro relato no Evangelho de Marcos, que Jesus fala sobre a sua morte e a sua ressurreição. O primeiro relato está em Marcos capítulo 8, versículo 31, lá em Cesareia de Filipe. Depois de Jesus perguntar a seus discípulos: quem dizem os filhos do homem que eu sou? Eles olham, uns dizem que tu é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus pergunta: e vocês, vós, quem dizem que eu sou? E nós temos então a confissão de Pedro que diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então depois disso Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que ele morresse, que ele padecesse muitas coisas. Foi a primeira vez nesse evangelho que Jesus falou, ele predisse a sua morte. No capítulo 9, versículo 31, mais uma vez, Jesus ele prediz a sua morte. Depois dele subir ao monte e se transfigurar diante dos seus discípulos mais chegados, ele desce, ele expulsa o espírito imundo de um jovem lunático, e depois mais uma vez ele fala aos seus discípulos que era necessário que ele morresse, que iam matar ele, mas que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Meus queridos, perceba que o que vai acontecer com Jesus em Jerusalém não é um acidente da história, não é
um acaso que vai acontecer, mas como eu estou tentando mostrar para vocês, essa missão de Jesus era uma missão de autoconsciência. Jesus já sabia tudo aquilo que ele ia passar, ele veio para isso. Mas para dar mais base ao que eu estou querendo dizer aos irmãos, eu quero olhar com vocês o Antigo Testamento. E se nós olharmos os antigos profetas, eles falaram que Cristo, ele tinha uma missão, que ele seria um homem de dores. E quando eu olho para Isaías 53, meus irmãos, versículo 2 até o 10, eu fiquei encantado. Porque o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele escreve algo, irmãos, que a gente pode chamar de evangelho segundo a Isaías, porque parece que Isaías é contemporâneo de Marcos, de Mateus e de Lucas e de João. Quando ele escreve aquilo, parece que Isaías está vendo a cruz, parece que ele está vendo a crucificação. Eu queria ler esse texto com vocês. Isaías 53, versículo 2 ao 10. E eu repito para você, 700 anos antes de Cristo, Isaías nos falou isso. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele oprimido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez iniquidade, nem houve engano em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Olha a semelhança com os evangelhos. E nós estamos falando 700 anos antes. Isaías já falava sobre essa missão de Jesus. Mas eu queria voltar mais com os irmãos, porque o salmista também falou sobre essa missão. Também deu consciência a Jesus sobre isso. Salmo 22, versos 16 ao 18. Salmos 22, versos 16 aos 18. E olha, meus irmãos, diz assim: pois me rodearam cães, ajuntaram-me de malfeitores, me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Ele vem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. O salmista também nos mostrou, meus queridos, que Jesus, ele já sabia da sua missão. Isso é tão verdade, irmãos, que desde o seu nascimento, os anjos que apresentaram tanto a Maria como a José, já falaram que ele seria o Salvador do mundo. Ele nasceu com um propósito bem específico e bem definido. Mas eu queria ler para os irmãos apenas o que Lucas falou sobre isso. Não diretamente a Maria, mas falou aos jovens pastores, aos pastores. Olha que coisa linda, irmãos. Imagine a cena. Lucas capítulo 2, verso 8 a 14, diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor.
E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Desde o seu nascimento, irmão, já estava dito e preparado a missão que ele ia executar. Na hora do seu batismo, João Batista também pronunciou essa verdade. Agora em João 1:29, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perceba que não tem como eu dizer que foi um acidente, que não sabia, ele sabia para que ele veio. Se nós olharmos, irmãos, ainda mais atrás, para o livro do Gênesis capítulo 3, no livro do Gênesis capítulo 3, irmãos, acontece o pecado. E a partir do pecado, todas as mazelas sociais que nos atingem têm seu nascedouro no capítulo 3, porque foi por causa do pecado que todas as coisas que nos atormentam de alguma forma hoje nasceram. Mas ainda no capítulo que deu origem ao pecado na humanidade, no capítulo 3, versículo 15, há uma promessa que aponta para a missão de Jesus. Diz assim o livro do Gênesis capítulo 3, versículo 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. De uma certa forma, esse texto aponta para a cruz, onde o nosso Senhor esmagou a serpente, mas essa lhe feriu o calcanhar, não sem dor. Mas eu poderia dizer para os irmãos que a Bíblia nos fala que essa missão é mais antiga do que o próprio livro do Gênesis. Como assim, irmão Jones? Apocalipse capítulo 13, verso 8. Nos diz uma verdade que nós podemos contemplar o plano redentivo de Deus, porque nos diz que o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Perceba, o plano de Deus, a missão de Jesus, ela está preparada antes mesmo da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor, antes da fundação do mundo. Meu querido, eu fico imaginando, se nós tivéssemos uma visão e víssemos que morreríamos se passássemos por determinada rua, ou se fôssemos trabalhar em um determinado dia, com certeza a gente não passaria pelaquela rua e nem ia trabalhar naquele dia. Mas Jesus, ele sabia o que lhe esperava, e mesmo assim ele foi e morreu, ele foi e tomou a sua cruz. Foi uma missão de autoconsciência. Por isso não acredite se alguém disser para você: foi por causa da inveja dos judeus, foi por causa da tirania de Roma. Meus queridos, por trás dos bastidores, a mão onipotente de Deus, que rege a história, estava tudo preparado, o desfecho estava pronto, para que o nosso Cristo visse e cumprisse a sua missão. Foi uma missão de autoconsciência. Jesus, ele cumpriu sua missão. E como eu já disse aos irmãos, foi uma missão de autoconsciência, ele sempre soube, ele não foi pego de surpresa. Só que essa missão também foi uma missão de sofrimento. E agora eu convido você a olhar comigo o verso 33 e o 34, que diz assim: eis que nós subiremos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes, aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão ao gentio. E o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Meus queridos, muitas pessoas falam de homens da história de Deus, homens muito importantes na história, que morreram dormindo. Lógico que nós sabemos que se Jesus não voltar, a morte é algo inevitável. Mas qualquer um de nós, se pudesse escolher, ia escolher uma morte tranquila, sem dor e sem sofrimento. Mas isso não foi o que aconteceu com o nosso Senhor. Ele não teve uma morte tranquila, ele não teve uma morte sem sofrimento. Pelo contrário, ele foi torturado, ele foi traído. E aconteceu todas as coisas que nós sabemos. O texto nos diz: o Filho do Homem
será entregue. Lógico que eu não vou poder explicar todas as palavras, mas por causa do tempo, mas o Filho do Homem aqui talvez seja que as pessoas mais têm dificuldade. Por que Jesus se identificava como Filho do Homem? Por que ele fala de si mesmo sobre o Filho do Homem? Eu acredito, lógico, que a resposta está no livro do profeta Daniel, capítulo 13, versículo 14. Em que o texto sagrado diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigindo-se aos anciãos de dia, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passa, e o seu reino, o único que não será destruído. É por isso que ele fala de si mesmo como o Filho do Homem. Ele está se lembrando desse texto que fala que o seu reino será um reino eterno e que não passará. Só que o texto ainda nos diz mais, que ele será entregue. E eu queria, meus irmãos, falar sobre algo que tem nesse texto para a gente meditar. Há uma verdade por trás dessa verdade. Há um propósito sobre isso tudo. Lógico, ele foi entregue de uma forma, o seu próprio povo traiu. Mas como eu já disse, a mão onipotente de Deus estava sobre toda a história. E a grande verdade que tem por trás é que ele mesmo se entregou. Marcos capítulo 10, versículo 45 diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Perceba, a vida não é tirada, ele a dá, ele entrega a sua vida. Gálatas capítulo 1, verso 4 nos diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus Pai. Ou seja, Jesus, ele se entregou. Se você ler os evangelhos, a parte que fala que Jesus vai ser preso, acontecem várias coisas ali. Pedro corta a orelha do soldado, Jesus coloca no lugar, e aquele que vive pela espada morrerá. Você não acha, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, ele mandaria milhares de anjos para me libertar, mas ele não quis. Por quê? Porque a grande verdade, meus irmãos, é que Jesus se entregou, ele se deu para morrer aos principais sacerdotes. Lógico que aqui, de uma certa forma, está falando do sinédrio, da liderança, e o texto continua nos dizendo: e o condenarão. Meus queridos, essa palavra condenarão quer dizer, está falando de uma sentença jurídica. É como se eles colocassem Jesus no tribunal, pesassem ele e achassem falta. Aquele que não tinha nenhum pecado, ele foi pesado. A liderança religiosa do povo pesou Jesus e, segundo o seu conceito, achou Jesus em falta. O Evangelho de Marcos, ele fala sobre isso. Capítulo 14, versículos 55 e 56, diz o que aqueles homens fizeram com o doador da vida. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam, pois muitas testemunhas falsas contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Ou seja, eles armaram, eles tramaram e julgaram Jesus. Eles condenaram, meus irmãos, o Deus santo, santo e santo. A parte final do verso 33 diz assim: e o entregarão aos gentios. Naquele período, o povo judeu, como grande parte do mundo conhecido da época, vivia sob o jugo de Roma. E os judeus não podiam de forma alguma dar a pena capital a alguém. Eles não podiam condenar ninguém à morte. Por isso eles entregam Jesus a Pilatos. Eles pesaram Jesus e acharam que Jesus era digno de morte, e então levaram Jesus a Pilatos para condená-lo à morte. Mas vamos olhar, irmãos, como ele começa o verso 34, e aqui é algo bem triste. Diz assim: e o escarneciam. Aqui zombavam de Jesus. E se você olhar o que significa, irmãos, não é simplesmente rir de alguém,
mas é rir com o propósito de obter prazer daquilo. É você escarnecer de alguém com o objetivo de isso lhe dar prazer. E foi isso que eles fizeram com Jesus. Eles escarneceram de Jesus com o objetivo de obter prazer. Lucas 22, versos 63 ao 65, nos diz: e os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo, e vendando-lhe os olhos, feriram no rosto, e perguntavam, dizendo: profetiza, quem é que te feriu? O texto também diz, irmãos, que além de toda essa zombaria, que até mesmo quando ele estava na cruz, zombaram dele, disseram: opa, salvou a tantos, não pode salvar a si mesmo. Se tu és o Cristo, como diz, desce da cruz, para que creiamos em ti. Cuspiram no rosto de Jesus. Meus queridos, se alguém cospe no nosso rosto, a gente fica revoltado, lógico. E você imagina aquele que está ali, que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Cuspiram no seu rosto, bateram em Jesus. Jesus, ele foi humilhado por aquelas pessoas, queridos. Meus queridos, eu sei que nos filmes a gente vê Jesus sendo crucificado pelo menos com aquela tanga. Mas a maioria dos historiadores concorda, irmãos, que não era daquele jeito que a pessoa era crucificada. Ele era crucificado nu, sua vergonha exposta para todos. Nós estamos falando de Jesus, Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Estava provando maior humilhação. O texto termina dizendo: condenarão à morte. Mataram Jesus, meus queridos. Jesus, o Criador, o doador da vida, aquele de onde vem todas as coisas, tem sua origem. Ele foi morto, o entregaram à morte. E quando eu penso nisso tudo, irmãos, essa morte tão sofrida que o nosso Senhor Jesus passou, a pergunta que vem à minha mente é simplesmente: por quê? Por quê? Por quê? Por que ele tinha que sofrer tanto? Por que foi tão terrível? Você olha para o filme Paixão de Cristo, você não consegue assistir. Por quê? Por quê? E a resposta, meus irmãos, está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lógico que nós podemos tentar entender ainda mais essa verdade. E essa verdade, irmãos, ela fica mais patente diante de nós quando nós olhamos para Isaías 59. E às vezes a gente só olha para o primeiro versículo. E o primeiro versículo de Isaías 59 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. E a gente fica alegre quando a gente lê o primeiro versículo. Só que o versículo seguinte, ele começa com mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Por que Jesus teve que morrer? Por causa do pecado, por causa da natureza depravada do ser humano. Nosso pai Adão, irmãos, ele nos deixou uma herança. E essa herança nem é tão boa. Ele nos deixou uma inclinação natural, que nós chamamos de pecado original. Todos nós nascemos em pecado. Como disse o salmista: em pecado me concebeu minha mãe. E a gente pode resumir isso da seguinte forma: eu não sou pecador porque eu peco, mas pelo contrário, eu peco porque sou pecador. Já há algo dentro de mim que me inclina para o pecado. E meus queridos, não há nada que o homem, o ser humano possa fazer para resolver isso. Não há religiosidade, não há atividade filantrópica, não importa se você conhece fulano ou ciclano, não há nada que nós possamos fazer para isso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a justiça de Deus exige que ele puna o pecador. Aí você diz: irmão, mas quem é pecador? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, capítulo 3, todos
pecaram. Aí você diz, como assim, irmão Jones? Por isso Jesus, Ele veio para tomar o meu lugar, para que a justiça punitiva de Deus fosse derramada no seu Filho, para que eu pudesse ter vida. Jesus, Ele teve que morrer, Ele assumiu o meu lugar, louvado seja o nome do Senhor. Há um texto nas Escrituras, irmãos, que resume essa verdade. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Eu gosto muito desse texto. Diz assim, havendo riscado a cédula, algumas traduções vão falar de promissora, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, havendo de alguma maneira, nos era contra. Ele tirou de nós, cravando-a na cruz. O que Paulo está dizendo? Como se Deus tivesse pegado a minha dívida e cravado naquela cruz. A minha dívida morreu juntamente com Cristo Jesus. É por isso que você pode olhar então agora para o texto de João 3,16 e agora entender porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele não podia simplesmente passar a mão na cabeça e dizer, opa, está tudo certo, não. Ele é totalmente equilibrado em todos os seus atributos. Ele não pode ser mais justo do que amoroso, nem mais amoroso do que justo. Para esse equilíbrio, Ele derrama a sua justiça sobre o Filho. O Filho é crucificado no meu e no seu lugar. Então a gente olha para o hino 291 da harpa, e a gente começa a entender, porque o escritor disse, olha, eu amo a mensagem da cruz, por isso devemos amar essa mensagem. Eu não sei quantos irmãos conhecem a famosa alegoria do puritano John Bunyan, que é o peregrino, alguns podem ter lido o livro, ou então ter assistido o filme, tem até em desenho animado, e há uma cena forte, irmãos, naquele filme ou naquele livro, que é quando o peregrino ele chega diante da cruz, ele chega com seu fardo, e de repente aquele fardo pesado ele cai, e ele diz umas palavras que não saem da minha mente, ele diz, bendita cruz, bendito sepulcro, seja exaltado aquele que por mim foi humilhado. Por isso, irmãos, Jesus ele cumpriu a sua missão. A sua missão foi uma missão autoconsciente, mas também foi uma missão de sofrimento, mas também foi uma missão de vitória. A parte final do verso 34 também começa com a conjunção adversativa, mas ao terceiro dia ressuscitará. Lógico que ele morreu, o texto diz, todos os evangelhos relatam que ele morreu. Mas a morte não pôde conter o autor da vida. O texto nos diz que depois de 3 dias, ele ressuscitou. Meus queridos, o Antigo Testamento falou sobre ressurreição, mas não vou falar sobre isso, o tempo se passa. O que eu quero mostrar aos irmãos é o que Paulo fala sobre isso. Não vou ler o texto, eu vou falar o texto e você lê em casa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 ao 19. A igreja de Coríntios é uma igreja complicada, era uma igreja complicada. Entre outras coisas que tinha alguns irmãos que não acreditavam na ressurreição. Aí Paulo, lógico que Paulo está errado. Como assim não há ressurreição? Ele diz, ei, Jesus, ele ressuscitou e foi visto pelos 12. Ele começa a mostrar aqui as evidências da ressurreição de Cristo. Depois ele diz assim, olha, depois dos 12, ele apareceu a mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas viram Cristo ressurreto. E depois ele diz assim, por último apareceu também a mim. Ou seja, Paulo ele mostra, olha, as evidências que Jesus ressuscitou. Ele diz assim, olha, dos quais vocês conhecem, vocês podem perguntar a eles. Pelo menos a igreja de Corinto. Depois ele continua o seu argumento dizendo assim, ora, se nós pegarmos que Cristo ressuscitou e não há ressurreição, em vão é a nossa fé. Nós somos mentirosos, não há verdade em nós, e se nós esperamos Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Então, ele parte para o capítulo 15, verso 12, irmãos, verso 55
ao 57. E Paulo, de uma forma poética, ele passa a brincar com a morte. Como assim, irmão Jones, brincar com a morte? Olha o verso 55. Paulo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. A morte, ela foi vencida. Nós não precisamos temer a morte. Cristo venceu a morte e há evidências da ressurreição de Jesus. E por isso nós também podemos dizer: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o poder da morte? Onde está a força da morte? Você diz: irmão Jones, tantas pessoas partiram. Meus queridos, nós cremos, assim como Paulo escreveu aos Filipenses. Paulo chega a dizer assim: eu não sei se é melhor eu partir e estar com Cristo, capítulo 2, ou ficar aqui e ser útil. Lógico que estar com Cristo é infinitamente melhor, porque Paulo entendia que no momento que ele fechasse os seus olhos terrenos, ele abriria na antessala do trono do céu. Ele sabia que a morte haveria de ser vencida, ou melhor, foi vencida por Cristo Jesus. Meus irmãos, olha o que eu falei para vocês. Jesus, ele cumpriu sua missão. E a sua missão, ela foi uma missão de autoconsciência. Ela foi uma missão de sofrimento, mas também foi uma missão de vitória. E eu queria fazer apenas 2 aplicações para a gente encerrar. A primeira aplicação é: se você que me ouve ainda não confessou o nome de Jesus, se você ainda não se curvou, não entregou a sua vida a Ele, não estou te chamando para aceitar Jesus, estou te chamando para se curvar diante dEle, para Ele ser Senhor da tua vida. É a melhor coisa que pode acontecer na tua vida, só a vida em Jesus. A segunda é para nós que somos crentes. Jesus, diante de um evangelho tão maravilhoso, irmãos, o que nós podemos fazer? Ele fez, o que nós podemos fazer? Só uma coisa que nós podemos fazer: é nos prostrar, é ficar rendido, extasiado diante de tamanha gloriosa obra do que Ele fez. A missão dEle é gloriosa. O que podemos fazer é nos encantar com a beleza do nosso Senhor e viver para Ele. Para Ele, irmãos. Como, irmão Jones, podemos viver para Ele? Dedicando toda a nossa vida para a glória dEle. Olha bem o que eu estou dizendo, não estou falando simplesmente com, eu estou falando para. Tudo que você for fazer, não importa o que é uma coisinha pequena, tem que ter uma finalidade: a glória de Deus. A mínima coisa: não, eu só vou ali, vou trabalhar. Trabalhe para a glória de Deus. Não, eu só vou varrer a igreja. Varra para a glória de Deus. Qualquer coisa que você fazer, você não está fazendo para alguém, você está fazendo para a glória do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Deus abençoe e que possamos ter realmente a consciência da nossa missão como cristão e também entendendo que a nossa missão também não é fácil. Assim como Jesus teve o sofrimento, no mundo tereis aflições, né? É evangelho que é só doce, não é evangelho. Evangelho é de sofrimento, é de renúncia. E também aprendemos a evidência da sua morte, que é a vitória. Então, que Deus abençoe. Boa mensagem, conscientização aos nossos corações. Todos nós sabemos o que realmente devemos fazer. Vamos orar, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos, todos os obreiros, dirigentes, os líderes de setores. Deus abençoe o irmão Juninho, né, conhecido. Está aqui, está se firmando, está conosco, meio-dia na oração. Deus abençoe, que possa continuar, o caminho é Jesus mesmo, e vamos com certeza trabalhar para Ele, e qualquer hora está voltando. Tem alguém para se reconciliar, ou confessar Jesus como Salvador? Só lembrando aos irmãos que sexta-feira é culto de crianças, aqui na sede,
E quero convidar os obreiros daqui da sede para uma reunião ali em cima no nosso auditório. Todos os obreiros que chegaram, vamos tratar algumas coisas para melhorar a cada dia, tratar algumas coisas com os irmãos. Quero convidar os irmãos obreiros da igreja sede para estar sexta-feira, a partir das 19 horas aqui. O culto vai começar às 18h30, mas vamos estar às 19 horas lá em cima, para nós tratarmos de alguns assuntos concernentes à obra do Senhor Jesus. Vamos fazer, vai estar a divulgação nos grupos e assim por diante. Vamos reunindo cada departamento, depois departamento de recepção e outros, liderança também da mocidade, senhoras. Vamos reunir pouco a pouco, estamos voltando e nós temos visto muitos departamentos trabalhando, né? Os músicos estão trabalhando mais, os irmãos lá no portão, a recepção, mas vamos voltando também, não sabemos qual é a hora de voltar aos conjuntos, mas com certeza estamos orando para que Deus tudo possa fazer e possa abrir e retornar realmente como era a nossa vida, como antes. Amém? A vacina está aí, estão se vacinando. Chegou a minha vez ainda, vai demorar um pouco, mas enquanto isso vou escapando aqui com álcool e gel e cuidado, né? Temos que ter os nossos cuidados e com certeza Deus vai fazer nossa parte. E os remédios também preventivos, né? Se ninguém acredita, eu acredito e tomo e não perdo nada em tomar, né? Fazer minha parte e Deus faz a dele. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por tudo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de infinita misericórdia, Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que tu tem feito nessa noite, pela tua palavra, Senhor, que veio aos nossos corações, de conscientização, Senhor, da nossa missão também, e também do sofrimento do Evangelho que o próprio Cristo passou, e também a evidência da sua morte, mas da sua vitória. Muito obrigado, porque na cruz do Calvário, tu tem vencido por nós, e é por isso que nessa noite nós estamos aqui, porque o Senhor morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, para que hoje estivéssemos aqui para glorificar o teu nome, para te render graça, para te agradecer. Muito obrigado pelo teu servo que trouxe a palavra, muito obrigado pelos teus servos que chegaram até aqui. Oh Deus, recompensa cada um com bênçãos dos céus. Nós abençoamos a todos os irmãos, abençoamos também, Senhor, nosso pastor, vem dando graça, vem ajudando, vem fortalecendo. Meu Deus, tem misericórdia, repreende aquela enfermidade, dá saúde ao teu filho, Senhor. Oh Deus, traz de volta ele para a tua casa, para que ele possa continuar a tua obra, o teu reino, que o tem colocado na sua vida, nos seus ombros. Oh Deus, abençoa minha mãe, dando saúde também, dando graça, ajudando a tia Miriam, Jesus, dá saúde, dá graça, repreende aquela enfermidade, aquele mal-estar. Meu Deus, tu conheces todas as coisas, tu está no controle de tudo. Oh Deus, consola o coração da família do nosso tio Olívio, Senhor, a minha avó, a sua esposa, Pai, tem misericórdia. Oh Senhor, esse momento tão difícil, mas tu é o Deus que conforta, tu é o Deus que consola, tu é o Deus que dá graça e fala aos corações. Pai, leva para os nossos lá em paz, livra de todo o mal. Se tu voltares nessa noite, nos leva contigo para morar nas mansões celestiais. Mas enquanto o Senhor não vem, nós queremos estar trabalhando, queremos ser alguém melhor, te servindo, ajudando a quem precisa, fazendo a nossa parte, assim como o Senhor tem feito. Nós queremos também fazer a nossa parte. Abençoa a todos, minha esposa que está, Senhor, no plantão, tem misericórdia, da graça, guarda, livra de todo o mal. Estende as tuas mãos sobre todos os profissionais, Senhor, estão na frente da batalha, e assim como todos os dias eu faço, Senhor, e oro e peço a Ti, que haja leitos vazios, que haja, Senhor, os hospitais vazios, que haja, Senhor, recuperação, que haja restauração, que haja curas, que haja milagres, em nome de Jesus. Nós profetizamos nessa noite milagres, cura e restauração da nossa nação,
Em nome de Jesus eu te peço, a minha vida, meus filhos, minha sogra, minha casa, abençoa, dá graça e ajuda. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Abra as duas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo, não somente hoje, mas para todos sempre. Quem vai abençoado e feliz diz amém. Amanhã, domingo, a escola dominical retorna presencial. Queremos convidar todos os irmãos para a escola bíblica, em nome de Jesus, 9 horas.